Neste bloco, todos os candidatos responderão a uma única pergunta, feita pelo mediador em ordem sorteada. O tempo da resposta é de até 3 minutos, sem direito à réplica. Pela ordem do sorteio, o próximo candidato é Juan. Doutor Juan, por que o senhor quer ser prefeito de São Sebastião? 3 minutos. Boa noite a todos. Saudar a TV Costa Norte pela iniciativa, elogiar, né? Muito importante. Ainda não temos uma emissora de TV em São Sebastião, mas seguramente teremos um dia, não desanime. Saudar aqui os meus colegas que estão presentes, né? O Paulo Henrique, o Wagner e o Marcos Fulli. Inicialmente já começar dizendo qual é o papel do político aqui, né? O político não pode ser uma pessoa que se acovarde diante de qualquer obstáculo que se apresente. Um dos grandes elementos formadores de opinião para que as pessoas decidam o seu voto é o debate, é a proposta apresentada olho no olho, né? Então não basta apenas nas visitas domiciliares o contato unipessoal, mas é importante que se tenha também uma exposição de confronto para que se possa medir a qualidade e o equilíbrio dos candidatos que se apresentem. Então fica aqui já um voto, não de repúdio, né, mas desagravo àquele que despreza a presença num debate desse porte, porque isso é fundamental para que as pessoas formem juízo a respeito do melhor qualificado para representá-lo na Prefeitura de São Sebastião. Eu penso diferente, não é porque eu gostaria ou porque eu quero ser prefeito. O prefeito não é o líder de si mesmo, né? O prefeito representa toda uma comunidade, representa um grupamento político, onde se define, né, se aquele grupamento político concorda ou não com aquilo que está sendo feito no seu município. Se não concorda, ele deve levar a efeito as suas propostas, ou apresentar suas propostas à comunidade. Então eu tenho muito orgulho de ser um representante de um grupamento político, que é o PMDB, e nesta eleição coligado ao PT, e que entende que São Sebastião precisa ter um prefeito, né? E quando precisa ter um prefeito, o nosso grupamento resolveu apresentar o meu nome. Isso me envaidece, não é o poder que sobe a minha cabeça, o poder deverá atingir apenas o limite do meu coração, porque o poder é aquele instante em que você vai poder beneficiar pessoas, atender demandas, né, justificadamente gastar o dinheiro público e melhorar a qualidade de vida da sua comunidade. Eu tenho em mim que eu tenho um histórico já de ter sido prefeito de São Sebastião e ter adotado uma postura um tanto quanto diferente das posturas corriqueiras. Eu fiz um trabalho prestigiando a minha comunidade, não prestigiando propriamente os grupos políticos. Com isso eu consegui fazer São Sebastião sair do seu anonimato, melhorar muito os seus investimentos. E vamos fazer de novo, se Deus assim o permitir e eu puder contar com vocês me apoiando. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato. Os nomes do candidato que pergunta e do candidato que responde serão sorteados pela mesa auxiliadora. A pergunta terá duração máxima de 30 segundos. O tempo de resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica de 1 minuto cada. Vamos lá. Se eu sendo eleito, o senhor já foi prefeito uma vez. Se eu sendo eleito agora, o que o senhor faria que o senhor não fez na sua primeira gestão? Juan, 2 minutos para a sua resposta. Corrijo um pouquinho a pergunta. Não é o que eu faria que eu não fiz. Acho que o nosso governo fez muito. Reconhecidamente por todos, o nosso governo foi um dos mais realizadores da história de São Sebastião. Então o que eu faria é dar continuidade aos serviços que nós iniciamos e implantamos. Então eu fico feliz, por exemplo, no debate aqui, que se levante o tema da segurança no que tange a Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi uma criação nossa, o sistema de vigilância por câmeras, o monitoramento por câmeras foi implantado por nós, e em 2008, quando saímos da prefeitura, haviam 40 câmeras funcionantes, integradas, e que possuíam até as famosas câmeras tagarelas, que era uma novidade à época. Então eu penso que retrocedemos muito nesses 8 anos, sem que houvesse novos investimentos, sem que houvesse novos aportes em termos de serviço público. Então, fundamentalmente, o que faremos agora
é tentar reconduzir os serviços públicos de qualidade para a população. Então eu faria mais intensamente o que fiz da primeira vez, porque fizemos um governo voltado aos anseios da comunidade, pois o nosso governo foi o único, inclusive na história de São Sebastião, que fez as famosas reuniões comunitárias, onde ia todo o staff da prefeitura, com o prefeito e seus secretários, ouvir a população e atender as demandas mais prontamente. Então eu não faria nada além do que já fiz, mas com muito mais experiência, com mais sapiência e com mais objetivo, porque hoje o nosso grupo está muito mais treinado, muito mais conhecedor dos problemas da cidade, e nós queríamos reconduzir a nossa cidade ao caminho do progresso, ao caminho do desenvolvimento, ao caminho da justiça social. Então faremos mais e melhor do que fizemos a primeira vez. Obrigado, candidato. Doutor Juan, 1 minuto para a sua tréplica. Eu fico muito envaidecido quando as pessoas dizem, né, que farão uma gestão participativa, uma gestão comunitária, porque isso existia no nosso município há 8 anos atrás. Durante 4 anos nós fizemos esse tipo de governo, ouvindo a comunidade intensamente e atendendo os seus reclamos mais de pronto. Isso seguramente leva a um governo mais eficiente, mais justo, mais equilibrado e com menos custo. E o que eu faria diferente, talvez, dessa vez, eu seria um pouco mais compreensivo com a classe política, que é uma classe que geralmente dá muito trabalho para o prefeito. Com a experiência que nós temos hoje, nós já conseguiremos conduzir esse equilíbrio entre as demandas políticas e as demandas sociais, sem mudar um item do nosso programa de governo, com o objetivo de atender cada vez mais e melhor a população. Obrigado, candidato. Vamos ao quarto sorteio dessa fase. Para a gente manter as regras de isonomia, o candidato que falta perguntar é o candidato válido. Então a gente não vai sortear quem pergunta, ele vai perguntar e nós vamos sortear um dos 3 para fazer a resposta. Tudo bem? Candidato Wagner Teixeira pergunta. E depois nós vamos sortear quem dos 3 pergunta. Wagner Teixeira pergunta. Wagner pergunta para o Garcia. Doutor Juan, 30 segundos, candidato Wagner Teixeira. Doutor Juan, meu plano de governo, um dos principais itens do nosso plano é transformar São Sebastião numa região turística, profissional, fomento, que dê geração de emprego, enfim. E sabemos que praia, que é o nosso principal cartão postal, e temos alguns bairros, principalmente na Costa Sul, que não temos esgoto, como Camburi, Maresias. O que o senhor faria com essa Sabesp? Que não cumpre as regras. 2 minutos para a resposta, candidato. Isso é quase uma regra nos governos do PSDB, né? Os governos do PSDB, eles se tornam governos elitizados, em que as decisões são centralizadas numa pequena cúpula e eles não têm contato nenhum com as carências da comunidade. Bem dito, o nosso município é um município com um potencial turístico enorme. Algumas pessoas só vislumbram as belezas naturais, mas nós temos um turismo histórico, temos que incentivar um turismo de negócios, temos que incentivar um turismo de eventos. Então, além das belezas naturais, nós temos que fazer investimentos em estruturas turísticas. E o turismo não passa necessariamente por belezas, passa por segurança, passa por educação de qualidade, qualificação de mão de obra, passa por um bom sistema de saúde. É sabido por todos que hoje quem mais se serve das viagens e dos passeios turísticos são os indivíduos que hoje se encontram na chamada melhor idade ou na terceira idade. E esses necessariamente se interessam se o sistema de saúde do local para onde eles se dirigem é de boa qualidade. Então nós faríamos com certeza a manutenção de um calendário turístico para que nós tivéssemos em São Sebastião o turismo da baixa temporada. O turismo da alta temporada é evidente, sol e praia, carnaval, né, festas de final de ano, isso é a grande chamada, não há necessidade de se fazer grande divulgação.
Nós temos que introduzir e manter, né, respeitar as pessoas que já fizeram isso e criaram eventos que poderiam ser eternizados dentro de São Sebastião, que seriam referência para os meses de baixa temporada. Então é nosso compromisso enquanto dirigente, né, estimular as potencialidades de cada região, de cada praia e entrar nessa seara das novas modalidades de turismo que cada vez mais são um clamor, né, do chamado trade turístico. Obrigado. Candidato Juan, 1 minuto para a sua tréplica. Efetivamente, eu não esqueci da Sabesp, deixei para esse 1 minuto final. Há que se salientar essa grande omissão que existe por parte dos outros níveis de governo, em especial o nível estadual, com relação à nossa, me perdoem a frase, galinha dos ovos de ouro, né, que são as belezas naturais que temos, né? Essas belezas naturais têm que ser preservadas a ferro e fogo. Então a questão de saneamento em São Sebastião é discurso de todos os governos PSDB nos últimos 20 anos. Mas o que temos hoje é assim, a retirada da implantação do sistema de esgoto de Marizias neste ano por causa de uma suposta crise, né? A não definição de um projeto de esgoto para Camburi. Então eu tive o prazer, enquanto prefeito, de fazer tratamentos de esgoto comunitários para suprir as falhas da Sabesp. A Sabesp é deprimente. Obrigado. Alexandre Fratiano, via Facebook. Sou universitário e moro na costa sul de São Sebastião. Gostaria que os candidatos respondessem qual é o seu plano para o transporte universitário, pois todos os dias dependemos do Ecobus, que frequentemente quebra e atrasa, além de a tarifa ser extremamente alta. Por que não temos os mesmos direitos de quem estuda fora do município e viaja em ônibus fretado, sendo que para chegar até o centro também passamos pela SP? Doutor Juan, respondendo a mesma pergunta, preciso ler ou tá? Entendeu? Tranquilo, 2 minutos, doutor Juan, para o senhor responder a pergunta de Alexandre Fratiano, que mora na costa sul de São Sebastião. As respostas serão um tanto quanto óbvias, né? Porque os questionamentos são antigos. Eu vou um pouquinho na contramão, dizendo que ao invés de investir em transporte, eu quero investir em unidades educacionais. Então eu tive o prazer como prefeito, durante a minha gestão, de trazer para São Sebastião a FATEC e a ETEC, né? Apenas 10% dos municípios do estado possuem FATECs. E eu tive o privilégio de, em 2 anos de governo, trazer uma FATEC para São Sebastião. Então, o que eu proponho é que a gente tenha uma política que garante investimentos na área educacional ao longo de todo o município. Então, descentralizar classes da FATEC, da ETEC, propor parcerias com universidades particulares ou públicas que queiram se implantar ao longo do município, dando a essas universidades incentivos fiscais. Eu chamo isso da indústria da educação. Isso acho que é uma área em que pode se investir pesadamente no município, porque o retorno é muito bom. A questão transporte, por óbvio, é muito mais justo que os estudantes que permanecem dentro do seu município tenham um transporte seguro e gratuito. Isso está assumido e comprometido por mim enquanto candidato e vamos executar enquanto prefeito. Aqueles que saem fora do nosso município, que vão a municípios circunvizinhos, digamos assim, eles não têm transporte gratuito para todos. Isso é uma inverdade, certo? Nós vamos garantir que todos tenham esse tipo de transporte. A lei hoje ela é seletiva e ela é por ordem de chegada ou então por quem indicou. Se houver tráfico de influência, você consegue o seu transporte gratuito. Se não houver tráfico de influência, você fica fora da lista. Então vamos dar transparência e garantir transporte gratuito para todos, em ônibus de qualidade, incluso aqueles que estudam dentro do próprio município de São Sebastião. Obrigado, candidato. Wagner Barroso, via WhatsApp. Todos os anos a cidade é castigada pelas fortes chuvas e os moradores das áreas de risco são os mais afetados. Já ocorreram óbitos por deslizamento de terras
e transbordamento de rios. Hoje, a Defesa Civil de São Sebastião tem um número reduzido de agentes e veículos não apropriados para o monitoramento de mais de 90 áreas de risco no município. Qual é o projeto de cada candidato para a reestruturação da Defesa Civil e a proposta para o controle e fiscalização das áreas de risco? Pela ordem de sorteio, doutor Juan, 2 minutos para a resposta. Eu tive o prazer de criar a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, incluindo nessa secretaria a Defesa Civil. E a intenção disso era, em tempo posterior à criação da secretaria, que nós transformássemos a Defesa Civil de São Sebastião num órgão realmente profissional e com funcionários técnicos capacitados para isso. Então nós temos por premissa que esse serviço de extrema importância para a comunidade, ele não pode ser prestado apenas, como é hoje, por voluntários que fazem um esforço tremendo para suprir a enorme deficiência que a Prefeitura de São Sebastião tem nesse segmento da Defesa Civil. Então, transformar o cargo que é voluntário ou comissionado de trabalhador da Defesa Civil num cargo de carreira de agente municipal da Defesa Civil. Essa é a minha proposta ao longo dos anos e nós vamos executar. Não gostaria que as pessoas se pautassem pela administração que apaga incêndios. Então espero ocorrer o acidente para a seguir propor uma proposta trabalhada que não é efetivamente garantia de que não acontecerá o acidente logo mais adiante. Então nós vamos trabalhar com estudos hidrológicos e com um plano emergencial de combate a esses acidentes naturais. Então os estudos hidrológicos serão feitos naqueles bairros que apresentam o maior problema com relação à saída de águas. Eu tive a oportunidade de fazer isso na costa norte do município e agora temos 2 praias que merecem urgência na apresentação do estudo hidrológico, a Praia de Marizias e a Praia de Camburi. Então, reequipar a estrutura da Defesa Civil, óbvio, mas o que nós precisamos é transformar a nossa Defesa Civil num órgão técnico e profissional que antecipe o acidente. Obrigado, candidato. 2 minutos para a pergunta. Quer que eu leia novamente? Não, não é necessário. Bom, primeiro dizer do martírio, que é você ser perguntado sobre uma atividade que assume importância tremenda no nosso município e tem que responder em 2 minutos. Mas vamos lá. Então assim, o turismo não é necessariamente uma atividade isolada em si, né? Turismo. Ela está interligada a inúmeras outras áreas da administração pública e da privada, né? Da administração privada. Então, digamos assim, há que se falar em saúde, há que se falar em educação, formação de mão de obra, há que se falar em segurança pública, há que se falar em vias de acesso, há que se falar em manutenção de estruturas públicas, há que se falar em embelezamento da cidade, há que se falar um monte de coisas que favoreçam ou que vendam bem o produto. Mas há que se falar mais do que isso, há que se falar que o turismo não deve ser praticado pela gestão pública, exclusivamente. Ele não pode ser o dono do turismo. O dono do turismo tem que ser uma gestão integrada entre o poder público, que tem um papel indutor, e a iniciativa privada, que em essência é a que talvez mais se beneficie da atividade econômica. Então há que se estabelecer uma boa relação entre o trade do turismo e a administração pública. Aí assume um papel importante o Contur, as entidades representativas, que podem sentar, conversar e dizer quais são as linhas que deverão ser seguidas. Fica em essência dito assim, nenhum município estabelece um calendário turístico enquanto prevalecer esta política do não restará pedra sobre pedra do que o outro administrador fez. O calendário turístico ele só se impõe com a constância do evento. Se a cada governo quiserem inventar a roda, nós nunca teremos um calendário turístico no município de São Sebastião. Preservar o que tem, criar novos e uma boa relação com a administração privada. Este bloco é destinado às considerações finais dos candidatos. A ordem seguirá o sorteio inicial, que regulamentou a disposição dos candidatos no estúdio. O tempo será de até 3 minutos para cada um.
Vamos lá. Seguindo, portanto, o sorteio inicial. 3 minutos, o candidato Dr. Rua, para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a todos que tiveram a paciência de estar ouvindo esse debate, agradecer aos companheiros que estiveram aqui conosco de maneira garbosa, né, defendendo as suas teses, expondo as suas opiniões, e entender que o momento é propício, né, para a discussão e para a qualificação dos candidatos que se apresentam aí às eleições municipais. Como disse no início dos trabalhos aqui, o meu propósito é servir o meu município. O meu propósito é alterar as condições inadequadas que estão hoje à disposição da população em São Sebastião. Temos uma experiência que nos qualifica como um bom candidato, a experiência de ter sido prefeito, a experiência de ter uma administração realizadora e, principalmente, o carinho e o amor que nós temos pela nossa cidade e pela nossa população. O que nós gostaríamos é que a população tivesse a paciência e toda a paciência do mundo para aguentar todo esse assédio a que se será submetida até o dia 2 de outubro. Infelizmente, é assim que se processa no nosso país. Nós vivemos num sistema representativo. Eu ouço muito das pessoas assim, mas nenhum dos candidatos me agrada. Se nenhum dos candidatos te agrada, é o momento ideal para você se apresentar como candidato, porque seguramente você se agradaria. Então, neste momento, temos aí os candidatos se apresentando e pedindo a você que avalie cada um. E eu gostaria de ser avaliado pelo meu histórico, pelo meu passado, pelo meu trabalho, pelas minhas realizações. Se assim for feito, eu tenho certeza que você vai optar pelo nosso nome, porque nós temos uma condição que nos diferencia dos demais, pela experiência que temos à frente da administração pública. Não nos falta conhecimento sobre a administração pública, não nos falta formação, não nos falta desprendimento e não nos falta principalmente amor pela nossa comunidade. Então, o que eu queria contar com o seu voto, isto é até uma constante, né? O que nós precisamos é do seu voto, mas o que eu preciso mais do que o seu voto é a sua consciência de cidadão, que você passe a fazer uma divulgação da importância do processo eleitoral para todos aqueles que dependem do serviço público. Quem depende do serviço público, em essência, não é o mais abastado, são os mais necessitados. Então, esses é que têm interesse, devem ter o interesse de valorizar o processo eleitoral, escolher um bom prefeito. E eu gostaria de contar com o seu voto. O meu número é 15. Obrigado, candidato. Encerramos agora o debate com os candidatos a prefeito de São Sebastião.